Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o estudo da lição da Escola Sabatina, neste domingo, 3 de novembro. O tema da lição é humildade. João Batista testemunha novamente. Queridos, uma das características de João Batista, sem dúvida, era a humildade. E nós vemos isso no momento em que ele foi ali confrontado por alguns discípulos a respeito do que estava acontecendo. Isso nós vimos na lição passada. Houve ali um pequeno atrito entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus batizavam mais. Mas o interessante no meio de todo esse conflito, de toda essa adversidade, é a resposta de João. A Bíblia fala que João disse as seguintes palavras: importa que eu diminua e que ele cresça. Ou seja, um dos motivos que fez as pessoas se aproximarem de Jesus, as pessoas se aproximarem de João Batista, sem dúvida nenhuma, foi o seu testemunho, e neste caso a humildade. Em nenhum momento João Batista deixou subir a sua cabeça todo aquele conhecimento e todo aquele prestígio que ele tinha ali com o mestre. Muito pelo contrário, João ele se diminuía cada vez mais, mas ele queria mostrar o mestre, o Jesus, o Messias. E esse, sem dúvida, foi um dos motivos que fez muitas pessoas irem até Jesus. E aqui nós podemos ver, na lição 2, a lição que nós já estudamos, descreveu como o testemunho de João Batista levou até Jesus os primeiros discípulos, André e João, Pedro, Felipe e Natanael. Seria de se esperar que o próprio João Batista, tendo dado seu testemunho, saísse de cena, mas ele reaparece diversas vezes no Evangelho de João. Então, no livro de João, no capítulo 3, versículo 25 a 36, conta aí uma história de João se comparando ali com Jesus. Mas nós vamos ver alguns pontos principais. Não vamos ler o texto todo, é um pouco extenso, o nosso tempo não nos permite. Mas só para nós entendermos essa comparação que João fez, vamos abrir a Bíblia no livro de João, no capítulo 3, versículo 25. Aqui diz o seguinte: ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o ouve, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Então, queridos, como João Batista se compara com Jesus? João diz que é um amigo do noivo, ele não é o noivo. Ele não se coloca acima de Jesus ou igual a Jesus. Muito pelo contrário. A própria lição, ela nos responde essa pergunta e diz o seguinte: João se compara ao amigo do noivo e descreve Jesus como o noivo. Jesus é o Messias e Filho de Deus, enquanto João é o seu precursor. Aqui nós temos uma lição para tirar para nós. João ele se declarava o precursor, alguém que estava ali do lado de Jesus, porém não era Jesus, e muito menos estava no mesmo patamar de Jesus. João ele se demonstra amigo, e é muito importante nós sermos amigos de alguém. Todos nós sabemos o poder e a importância da amizade. Agora repare, João, um ser humano falho, ele resolve ser amigo de quem? Do Mestre Jesus. Então, queridos, aqui fica uma lição para nós. Se existe alguém que nós devemos cultivar a amizade, este alguém é Jesus. É a melhor pessoa para nós fazermos uma amizade, conhecê-lo, aprender com ele. Então, usando a ilustração de um casamento, João Batista se autodenomina amigo do noivo, e tendo Jesus como noivo. E quem é a noiva? A noiva, portanto, seria o povo de Deus. Então, em palavras que revelavam a verdadeira grandeza de João, ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Então, mais uma vez, nós vemos aqui a humildade
de João, no momento em que as pessoas ali perguntam para ele, talvez se ele não estivesse incomodado com aquilo, talvez se aquilo não estivesse tirando o seu sono, o fato de Jesus batizar mais do que, aliás, os seus discípulos batizarem mais do que os discípulos de João. Mas em nenhum momento João deixa subir para a sua cabeça essa capacidade de ensinar, de levar as palavras de Deus às outras pessoas. Então, queridos, esta é a lição deste domingo. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu convido você para compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. E nesse momento, aí mesmo onde você está, feche seus olhos para nós falarmos com o nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui, refletindo sobre as Tuas Sagradas Escrituras. Abençoa o restante desta semana. São bênçãos que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.